Aí galera, Becker aqui, falar um pouquinho do jogo Resistance, que é um jogo que eu gosto bastante do PlayStation 3. É uma franquia, né, que eu curto pra caramba. E desejar a vocês aí bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo. Cara, Resistance é um jogo que me chamou a atenção desde o primeiro momento que eu vi ele lá no lançamento, cara. Foi em 2007, se eu não me falha a memória, 2007, 2008, não me lembro ao certo quando ele foi lançado. Eu até tenho ele aqui, deixa eu pegar ele pra falar dele. Tem um Black Label dele aqui, só pra ver o ano que ele lançou. 2007. O Fall of Man, né? Resistance Fall of Man. Cara, é uma trilogia, né? Que saiu originalmente no PlayStation 3. Cara, é um jogo. Deixa eu só guardar aqui. Assim, ele. Numa época onde. Apesar de ter tido bastante FPS, mas ainda no PlayStation não tinha. Ele é do. Essa franquia ele nasceu naquela primeira leva dos jogos do PlayStation 3, naquele momento onde não tinha troféu, né? Para quem manja, quem teve o PlayStation 3, lembra que foi ali por 2009 que foi introduzido, né, o patch de troféus no, no PlayStation. Já tinha, inclusive, as conquistas no Xbox. Um outro vídeo eu falo, inclusive, sobre o que eu penso sobre isso e se realmente é necessário. Mas hoje eu queria falar um pouco do Resistance. Cara, a trilogia original, a trilogia do Resistance, teve um do PSP também. Eu joguei ele, é um jogo bem bacana, mas eu não vou focar nele, focar na trilogia do PlayStation 3. Assim, mano, o Resistance é um jogo muito. Ele é muito rápido e naquela época é o que mais lembrava Doom, tá ligado? Imagina, velho, não tinha. Ele era um Doom, cara. Ele parecia um Doom, assim, tipo um Doom clone. Quem viveu nos anos 90 lembra dos Doom clone. Era os Exen da vida, era os Wolfenstein também, né? Que deu origem, né, à fórmula depois do Doom. Aí o Doom consagrou. Se bem que os dois, eles caminham juntos, né? Spirit of Destiny. Enfim, tinha vários jogos, né, que a gente chamava naquela época Quake, né? Dos Doom clone. E assim, eu senti essa pegada de Doom Clone no primeiro Resistance. E tinha uma ideia, uma história bem complexa, assim, de um futuro, né, meio distópico, né, alienígena e tal. Lembrava um pouco Crysis, inclusive. E era daquela época, né, o auge, né, tinha o Crysis no PC em 2007 também. É 2007, se não me engano. E o Resistance, cara, ele tinha o esquema das quimeras também junto, né? Eu me lembro que a ação daquele jogo era desenfreada e me proporcionava, naquele momento, né? Ficava extasiado com a ação frenética que me causava, era impactante. E, cara, assim, aquela cena teve até inclusive uma polêmica, né, envolvendo a igreja e tal, que foi proibido em alguns países. Eu tinha visto isso em alguma revista aí da época. Aí depois teve o Resistance 2. O Resistance 1, eu me lembro que tinha a demo na PlayStation Network. E ele era um jogo assim que me fez comprar assim, o PlayStation 3. Evidentemente já estava mirando o God of War 3, né? Porque era evidente que iria sair. E é um jogaço também, quero fazer mais vídeos falando sobre o God of War, que é uma franquia que eu acho maravilhosa, eu gosto bastante. Mas o Resistance, naquela primeira leva do folclore, né? O, dos jogos exclusivos que tinham, também tinha o Heavenly Sword, que é do mesmo estúdio do Hellblade, né? Que hoje, inclusive, é da Microsoft Studios. E, cara, assim, tipo, o Resistance tinha uma pegada de frenesi, sabe? E tinha muito conteúdo, ação frenética, aquela história que envolvia as guerras, né? Um momento mais antigo, assim, os soldados.
E o Resistance 2, aí foi o que me deixou maluco, assim. A história era bem mais encorpada, tinha mais fundamento, as coisas tinham mais, eram mais bem elaboradas. Jogo muito colorido, tinha um online muito legal, era muitas pessoas jogando, uma galera jogando online. E a ação também frenética, com momentos assim que impactavam, sabe? Que me faziam ficar assim, extasiado vendo aquela cena do helicóptero, sabe? Não quero dar muito spoiler, não quero prejudicar a experiência aí de quem estiver assistindo, de quem estiver jogando ou vai jogar, enfim. O que acontece é que eu sinto falta de jogos hoje que os FPS, por exemplo, que começam na ação e te surpreende a cada capítulo que você vai avançando, né? Vai prendendo você com um enredo e você vai esperando um acontecimento bem legal no final. Ah, o Resistência, ele é um jogo que te mantém, né, preso à história, te mantém você fixo na história, sem deixar o marasmo te condicionar, né, a deixar para depois, assim, aquele jogo que você não fica muito empolgado. Com o Resistência você fica empolgadão. No Resistência 2, principalmente, onde foi o Resistência que eu mais joguei, Resistência que eu mais joguei, era cada momento, cara, cada situação, me lembro que era maravilhoso na época que eu joguei e fui revisitar ele esses dias. Ele ainda continua muito bonito e continua maravilhoso. O Resistance 3, ele foi mais recente, saiu acho que em 2012. Já muda um pouco, né? O visual dele ficou um pouco diferenciado. O marketing dele também não foi tão bem elaborado. Apesar de ter uma Collector's Edition que ficou bem maneira, mas as ação, cara, a ação que teve o Resistance 3 e a diversidade de itens, de armas, né, que você podia pegar durante a jornada, foi um diferencial bem bacana. E apesar do visual ser diferente comparado aos dois anteriores, né, os antecessores, não ficou a desejar não. Ele ficou um jogo bem bonito para a época dele, inclusive até hoje. Ele é um jogo muito bonito, né, quando você entende que é o máximo que o hardware podia te oferecer naquele momento. E tem umas ação, cara, que um monstro correndo e atirando, a ação acontecendo em tempo real, você atirando e sem saber o que está acontecendo, resquícios das coisas, da história passada ainda envolvente, né, condicionando o trama. É um jogo muito legal, né, e é da Insomniac. Inclusive, quando a Insomniac, né, ela chegou ao público e a Sony, né, que tinha adquirido, né, a Insomniac, eu não me estranhei. Eu estranhei, inclusive, quando ela desenvolveu um jogo exclusivo, né, para o Xbox, que foi o Sunset Overdrive, que é um jogaço também. Mas eu até achava, né, que a Insomniac era um estúdio já consolidado da Sony. Mas aí não era. Mais pra frente que aí eles formalizaram, né, esse acordo. Porque eu já imaginava que a Insomniac fosse uma first party da Sony. E o Resistance, cara, é um jogo assim que eu gosto muito, uma franquia que eu curti bastante. Eu joguei exaustivamente o primeiro, o segundo, o terceiro foi o que eu menos joguei, mas nem por deixar de ser um jogo ruim, porque tava com outros jogos na fila e acabei deixando os replays, né, para outro momento, mas eu zerei ele. Dos três, para mim, o 3 é o que tem muitos momentos muito malucos, assim, que deixa o jogador imerso naquela realidade de uma forma bem convincente. Coisa que hoje você vê pouquíssimos jogos e ainda assim eu acho que eu estou sendo otimista, que usufruem disso. Porque hoje os jogos estão muito preguiçosos, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo também. E eu esperava, sabe, que o Resistance ele retornasse na geração do PS4, o Resistance novo, né? Mas não foi o que aconteceu.
Agora que a Insomniac faz parte do grupo da Sony, né? Eu espero que eles retornem com essa IP, porque tem muito potencial. Se eles já faziam aquilo com aquele hardware lá em 2007, 8, 9, 2007 ou 9, eu fico imaginando o que eles não podem fazer com o atual, né? Porque os caras são fera. E aquele tema alienígena, meio distópico, sabe? É o que conduz uma boa história, no meu ponto de vista. É um jogo que me pegou bastante, é uma franquia que eu gosto. E queria muito que ele voltasse para o mercado atual, né? Para atingir novos públicos e a gente que é saudosista, no meu caso, né? Que gostei muito da franquia, da trilogia original, retornar aí para os consoles atuais, né? Usando as novas tecnologias. Eu penso nos recursos, né? E no que a Insomniac, a desenvolvedora, é capaz de desenvolver usando o hardware atual. Porque se eles fizerem, porque o que eles fizeram lá atrás, pô, é de cair o queixo. Enfim, queria falar um pouco sobre o Resistance. Eu curto bastante 1, 2 e 3. E, pô, eu queria muito que essa IP voltasse, que a Sony, agora que tem a Insomniac, né, pô, poderia retornar essa IP. E vocês, o que vocês acham do Resistance? Comenta aí nos comentários aí que eu vou responder e da forma mais rápida possível, tá bom? Vou ficando por aqui. Abraço pra vocês. Falou, galera.